Hoje no Fora de Sala você vai conferir uma galera que para jogar futebol não tem hora e nem lugar. Você vai ver também o Espaço 104, um centro cultural importante para a exibição de vários filmes e mostras importantes em Belo Horizonte. Confira ainda. Você parou para pensar sobre a dificuldade que algumas pessoas têm para poder adquirir alguns remédios que são caros ou produzidos só no exterior? E sobre as pessoas trans? Você vai ver também o Transveste, o vestibular feito especialmente para essas pessoas se inserirem nas universidades e no mercado de trabalho. Olá pessoal, começa agora mais um Fora de Sala, programa produzido pelos alunos do período do curso de jornalismo da PUC Minas. Aqui no nosso programa, as matérias são feitas de uma forma bem diferenciada, com a participação da equipe do Laboratório Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes e supervisão da professora Sandra Freitas. Hoje nós vamos abordar várias matérias diferentes no nosso programa, que é uma revista semanal e que é produzido nada mais nada menos do que pelos próprios alunos aqui do curso de Comunicação. Para a nossa primeira matéria, nós vamos falar sobre o futebol, o esporte tão amado pelo povo brasileiro. Para poder praticar esse esporte não tem hora, não tem lugar e não tem onde. Não é mesmo, Lucas Félix? Conta pra gente um pouco como que foi a produção dessa matéria. Pois é, né? O Brasil sempre foi conhecido como país do futebol, né? Mais por parte do futebol profissional, mas nos últimos anos não tá tão bom assim a parte profissional, tomamos 7-1 da Alemanha e tal, né? Mas assim, a parte amadora, a parte de pelada tá quente, como sempre, melhor do que nunca, a todo vapor. Igual você falou, não tem horário, a pelada boa mesmo, começa de madrugada mesmo, como vocês vão ver agora na nossa matéria aí. 11 horas da noite em Belo Horizonte. Hora de dormir, certo? Não para esses caras aí. Para eles, é a hora que a bola começa a rolar. Olha, a nossa demanda aqui, ela é muito boa, e principalmente a partir de 19 horas. E a gente, sistematicamente, a gente vai até meia-noite, 1 hora da manhã, quase todos os dias. E eu acho que acaba que hoje na correria do dia a dia é o único horário que sobra, né, praticar o esporte. Querendo ou não, é saúde, né? E eu acho que a gente tem que sempre reservar um tempo para isso, para estar com os amigos, praticando o esporte. O futebol, para quem curte futebol, quem joga futebol há muito tempo, ama futebol, é como se fosse uma religião, né? Você tem que jogar a bola, tem que ter o dia. Pelada é um compromisso, na verdade, né? Vira um compromisso na vida do peladeiro. É que é cara que desde o início, desde criança queria ser jogador de futebol, não consegue ser jogador, e é um momento de realmente lazer, de extravasar. Porque a gente que gosta de jogar bola, né? Não tem problema nenhum de depois da meia-noite jogar porque é muito gostoso, né? Dá o ritmo, dá para jogar mais, dá para correr mais, dá para assistir mais o futebol. E no outro dia, mas a gente não tá nem aí para levantar cedo, vir a trabalhar, estudar, o que tenha que fazer. É uma coisa que só entra aqui dentro quem tem coragem, quem tem amor pelo esporte, quem gosta de estar atuando, quem tem adrenalina e o sangue corre mesmo na veia. Já são quase, meia-noite, né? Estamos aqui na luta, acabamos a partida agora. É por amor. Eu já joguei futebol e foi um meio também que eu arrumei de continuar dentro do esporte. É um momento que a gente tem de praticar um esporte e um lazer, né? Que a gente curte, que a gente gosta. Então, quem é apaixonado com futebol mesmo sabe o que é isso. Cali, né? A capital do Vale do Cauca. Lá também jogamos muito, acostumamos jogar depois das 11 horas da noite. Lá até umas 2 horas da manhã, né? E não atrapalha nada, porque é na ganas que a gente tem de jogar bola, né? Entendi. Aí, vale demais, você sai daqui feliz, não tem como sair triste não, mas e mesmo se perder, estando com os amigos aqui, é o que importa. É a única hora que a pessoa tem para tomar um tempo para ela mesma, né? Falou assim, agora eu vou ter um tempo para mim descontrair, para mim ter um lazer, tomar uma cerveja. O mais gostoso depois é a resenha. Você acabou de ver lá, a minha galera tá toda ali esperando para uma resenha. Então sempre depois do futebol tem a resenha. Às vezes a pessoa vem nem para jogar ou para assistir.
é interessante depois a resenha que vai ter com os amigos, com a galera de faculdade, do trabalho, de equipe, é muito bom. Então a gente vem, está disposto, às vezes deixa a mulher em casa, a mulher fica brava, às vezes a gente traz a mulher também e depois daqui a gente vai para as baladas. Ó, provável que tenha uma resenha depois aí, né? Mas eu não posso, que amanhã tem prova. City Hall, Mandala, não tô querendo divulgar não, mas estão dizendo, né? Mas eu tenho prova, infelizmente, né? Pra casa. Estudar. Aí, abdica da resenha pela prova, então. Mas do futebol não abdica nunca. De jeito nenhum. O peladeiro em si não acorda cansado não, porque já está acostumado, ele já joga muito tempo, o corpo já está, já acostumou com aquilo ali. Cafézinho energético sempre, né? Terei que acordar cedo, que amanhã eu trabalho. E depois estarei aqui novamente no decorrer do dia, são mais 4 jogos iniciando às 14 horas. Todo dia é assim. A pelada começa num dia e termina no outro. E amanhã tem mais. Aliás, daqui a pouco tem mais. O Espaço 104 é um importante centro cultural em Belo Horizonte, onde acontecem várias mostras, exposições e exibições de filmes. É um verdadeiro berço de cultura para o povo da cidade. Conta pra gente, Beatriz, como que foi participar da produção dessa matéria? Bom, a produção foi muito interessante. A gente não conhecia pessoalmente o espaço, então foi uma oportunidade de ver de perto a diversidade cultural do 104. Nós fomos muito bem recebidas pela equipe e nas imagens a gente pôde mostrar tudo que o espaço tem a oferecer, toda a diversidade do local. Confere na nossa matéria aí. Em 1906, ficou muito conhecido como Tecido 104. Hoje, o número continua, mas o lugar, que já foi uma fábrica, agora oferece as mais diversas opções culturais de BH. Para se situarem, o 104 é um espaço que fica ao lado da Praça da Estação, no baixo centro da capital mineira. Desde 2009, ele se propõe a oferecer para BH um conteúdo interdisciplinar, a difusão da arte e a democratização do acesso e conhecimento à cultura. Mutável e multiuso, o 104 é, ao mesmo tempo, café, cinema e galeria. Eu acho que é um espaço muito bacana, que tem vários outros espaços que atraem um público muito diverso. Tem um restaurante, tem um piano, tem um lugar pra gente sentar e conversar, tem um cinema. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a gostar mais desse lugar, assim, eu conheci mais o 104, os eventos que acontecem. Eu acho o espaço enorme e tem várias atividades super legais. O 104 é um espaço cultural muito interessante e importante na cidade. Primeiro, porque tem uma diversidade de programações, tem um cinema de rua, né, que tem uma programação bem diferenciada com filmes alternativos e independentes. Tem um restaurante, tem um espaço expositivo. Em uma cidade onde as opções culturais se concentram em um único polo, a proposta do 104 surge para quebrar paradigmas. Essa vertente que a gente já tem padronizada, né? Que a gente nasce com ela já, né? Imposta pra gente e quebra isso, trazendo a diversidade, tanto da cultura mesmo, né? Do cinema, de exposições, de shows, por exemplo, né? Eu mesmo já vi um show aqui de uma banda alemã que eu nunca imaginaria que eu ia esse show, por exemplo. Então, essa importância de trazer coisas que são interessantes, mas que não são muito assistidas pela grande maioria, digamos assim. Não é uma programação ligada no piloto automático, é uma programação que está ligada a, digamos, a uma responsabilidade política em relação ao cinema. E 4, eu acho que está dando prosseguimento a, talvez, a essas novas formas de organização da cultura contemporânea, né? E pensar que existe público para tudo na cidade. Focada em uma produção cultural mais alternativa, quem procura o 104 está em busca daquilo que não encontra nos espaços convencionais de BH. Cada filme vai atender a um público um pouco diferente, não é sempre o mesmo público. Mas eu acho que o que tem em comum em na menor parte do nosso público é um público que tem um interesse em cultura. Assim. Então não é
aquele público que fica só em casa vendo novela, mas que vai ao teatro, que vai a shows de música, que está interessado em cultura, de modo geral. Eu acho que ele fica restrito ainda a uma galera que procura arte, que frequenta esses ambientes. Eu acho essa ideia de diversificar o público, eu acho essencial. A questão é meio segregadora, assim, então acho que não é a questão acho que é um pouco mais longe do que só ter o acesso, é chegar nas pessoas, porque quando chega você tem um acesso, né? Tudo que você descobre, tudo que você conhece, aí você tem que criar aquele senso crítico do que é bom e que não é. Eu acho que as pessoas têm pouco interesse na cultura e muita gente tem muito medo de descer nessa região central da cidade, porque teoricamente é um lugar mais perigoso do que a Zona Sul. A gente vai se tornar um povo mais forte, né? Com a identidade mais bem configurada, se a gente começar a valorizar a produção artística cultural típica do nosso país. Isso é uma questão fundamental. A gente exibe filmes que fazem alguma diferença, né? Mexer um pouco com as pessoas, sair um pouco do lugar comum. Acho que é importante esse diálogo, que as pessoas venham, conheçam, frequentem. Mesmo sendo um local culturalmente ativo de BH, o Baixo Centro ainda divide opiniões. A gente questiona tanto essa questão da cultura, que não tem acesso, que está sempre longe, está sempre na Zona Sul. Então ele está no centro, está encravado literalmente no centro, assim, para todos. E é bem interessante porque é uma audiência muito diferenciada dos outros lugares da cidade. Mais aberta para as pessoas vão com menos medo, é menos pomposo, e isso atrai muitas pessoas. Além disso, eu acho que ele está numa região que talvez seja a região mais ativa culturalmente da cidade, que é o que as pessoas estão chamando de Baixo Belo. Ali eu acho que tem uma movimentação muito interessante fora dos lugares mais tradicionais da vida cultural da cidade. Eu acho que é um espaço legal e bem aberto. Eu sinto que ninguém conhece muito o espaço, não sabe que existe. Poucas pessoas conhecem ou se interessam, até pela questão da localização, por ser no centro, uma região um pouco difícil mesmo no centro, né? Então as pessoas às vezes deixam de frequentar, mas é um lugar que deveria ser mais explorado. Eu acho que tá aqui é fundamental, assim. Acho que a gente não pode fugir dos problemas, assim. Acho que a cidade é nossa, tem que ocupar, tem que estar disposto mesmo. Não é porque existe um risco de assalto que você não pode ligar, porque muitas vezes esses receios são mais na cabeça do que na prática. Não que o centro não seja perigoso, mas eu acho que o perigo está em todo lugar. Está no centro, está na Serra, está na Savassi, está no Santo Antônio, está nos bairros mais afastados, está em todo canto. Inovação, cultura, diversidade, arte. Tudo isso reunido em um só lugar. O objetivo do 104 é contribuir para o desenvolvimento cultural de Belo Horizonte e de seus cidadãos. E, pelo visto, ele está cumprindo bem o seu papel. Eu acho a proposta do 104 muito legal. Espaço incrível que a galera tem que vir aqui, frequentar e reutilizar. E ele é fundamental para nós, em todos os aspectos, assim, entendeu? Pelo acesso, por tudo e pelo lugar maravilhoso que é, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Magnum. Natura apresenta. A beleza de ser você mesma, seja como for, seja como quiser ser.
você tá olhando pra mim e a luz tá focada nele. Por que a luz não tá acesa? Controle me ouve? Muitas pessoas têm dificuldade para poder ter acesso a alguns tipos de remédios. Já parou para pensar que às vezes remédios que são feitos no exterior ou que têm um preço muito caro não são acessíveis a todos? Conta pra gente, José Victor, como é que foi participar dessa matéria? Qual que é a dificuldade por trás disso? Então, as pessoas que precisam do Estado para adquirir alguns remédios para doenças graves ou crônicas, elas travam essas lutas diárias, né? E, além de tudo, o legal dessa matéria foi conhecer como que essas pessoas lutam pela maior batalha de todas, que é a batalha pela vida. Meu nome é Cristina, eu tenho 29 anos, eu sou arquiteta, eu tenho HPN desde 2011, fui diagnosticada depois de uma anemia inexplicável, mas que eu já vinha acompanhando por causa da base de medula, que eu tenho desde os 18 anos. Eu sou Margarete, tenho 43 anos, descobri a HPN, foi diagnosticada em 2012, final de 2012. E o diagnóstico veio depois de várias tromboses, né? Eu não levantava da cama, não conseguia segurar meu celular, eu tinha muita dor nas pernas, muita dor nas costas. Por exemplo, se eu tinha que secar o cabelo ou lavar minha cabeça, meu marido que lavava e meu marido que secava, porque eu não tinha força para nada. Eu tenho uma cadeira de rodas, eu andava de cadeira de rodas, eu tinha que andar, mas normalmente eu nem saía porque a posição sentada era desconfortável, eu tinha que ficar deitada. E eu tinha muita dor abdominal, eu fiz inúmeros ultrassons, eu tive uma trombose parcial só, mas só a trombose parcial já me deu um problemaço, deu problema no intestino, então já foi muito impactante. Foi impactante em geral, né? Meu marido tinha que trabalhar e eu tive que arrumar alguém para ficar comigo. É um estresse para a família toda, né? E aí, nessa época eu já tinha entrado com o processo, mas demora, né? Nada é rápido quando a gente precisa de urgência. No procedimento judicial, seja medicamento normal que não é fornecido, ou doenças raras, o procedimento judicial é só. Quando se trata de procedimento de doenças raras, nós entramos no componente especializado da atenção farmacêutica. Esse componente especializado da atenção farmacêutica, ele tem um procedimento administrativo prévio, em que o Estado instala o procedimento, analisa da pertinência do fornecimento daquele medicamento e vai analisar essa pertinência. Esses medicamentos para doenças raras, o chamado componente especializado, eles não são medicamentos disponibilizados para a população sem receita. Isso quando o médico recomenda aquele produto, a pessoa faz um pedido na Secretaria da Saúde, eles fazem um procedimento e vão passar a fornecer, que ele é fornecido pessoa por pessoa. É a portaria 1554 do Ministério da Saúde. E o 1555 fala da atenção básica à saúde. A atenção básica dos municípios. E a Rename também, regulamenta esses medicamentos. Quando é doença rara, seria o medicamento que é fornecido de forma continuada, forma contínua, esse medicamento vai ser fornecido depois ao longo do tempo ainda. Mas judicialmente a demanda apresentada, que a recusa, em princípio devia ter prova da recusa, que não forneceu administrativamente, vai entrar em juízo, né? Procedimento independente do tipo de medicamento é um só.
E assim, foram 4 meses passando mal até diagnosticar, com um diagnóstico rápido, que sou doença rara, né? E mais 6 meses esperando Soliris. O fato é que são remédios, são caros, muitas vezes são muito caros, né? Alguns deles não têm aprovação na Anvisa. Enquanto o medicamento não estiver aprovado na Anvisa, ele não vai ser fornecido pelo Estado. Tem muita dificuldade de ter acesso a ele, né? E até porque quando não está aprovado pela Anvisa, não é vendido no Brasil, ele tem que ser importado. E a importação para o poder público, sabendo que a importação é uma coisa demorada, então não se importa o medicamento em uma semana. Isso são, acho que, 30, 40 dias, o mínimo de prazo para conseguir importar o medicamento para a compra pelo poder público, né? Se a pessoa conseguir eliminar, ele pode, sim, eu diria que tem uma semana ou 30 dias no máximo, de ter a disponibilidade, quando se trata de eliminar. Mas o processo vai andar depois ainda, né? Quando a pessoa não consegue eliminar, a gente tem que guardar o final do processo para ter uma sentença favorável, para ver se consegue ter esse acesso. O artigo 198 da Constituição fala que deve ser ainda atendimento integral. A dúvida que surge, a dificuldade que surge muito, é o que vem a ser a tal da integralidade. Porque a interpretação que a melhor literatura faz, que a integralidade deve ser a medicina baseada em evidência. O que significa dizer que tem evidência científica que aquele medicamento realmente é eficaz, é eficiente, é efetivo e é seguro. Se não tiver isso, o Estado nem poderia fornecer. Ele não pode colocar. Primeiro, eu não posso gastar dinheiro público quando seja uma coisa que não seja eficaz. Não temos dinheiro sobrando, é infinito, né? Mas, de qualquer modo, se tiver eficácia, eficiência, efetividade e segurança, não tem como negar. Acho que nem anticoagulante eu tomo mais, só uso mesmo Soliris. A trombose do fígado ficou crônica, a síndrome de Budd-Chiari. Aí eu faço o tratamento dela com diurético e omeprazol, que eu utilizo assim, diariamente. Mas, fora isso, é só Soliris mesmo e me sinto bem, né? E esse medicamento, para todos nós que temos HPN, ele é fundamental. É um medicamento que a gente depende dele para ficar vivo mesmo. A produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas não obteve resposta. Já parou para pensar como que as pessoas trans têm dificuldade para acessar o mercado de trabalho ou entrar numa universidade? É por isso que surgiu o TransEnem, um pré-vestibular focado para esse público. Conta pra gente, Amanda, como que foi participar da produção dessa matéria? Quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam? Então, nós conversamos com alunos, ex-alunos e professores do cursinho TransEnem em Belo Horizonte para saber como essa iniciativa pode contribuir para superar esses desafios que a comunidade trans enfrenta na educação. Vamos conferir na matéria. Eu estava procurando fazer um trabalho voluntário, que eu sempre quis, e até então, depois que formei, eu tive tempo para fazer. E eu queria ter esse desafio de ensinar um público que é um público muito diferente da nossa realidade, porque, por exemplo, quantos travestis e transexuais você vê na sua faculdade? Então, assim, são pessoas que eu não convivi durante a minha vida inteira, e eu achava isso ruim, porque eu preciso conviver com diversidade, eu preciso conhecer mais pessoas. Decidi entrar nesse projeto porque eu sempre tive uma afinidade assim, por levantar bandeiras de pessoas que estão à margem da sociedade, assim, são consideradas à margem da sociedade, são muitas vezes marginalizadas. Só que eu sempre tive uma dificuldade de fazer isso, porque na condição de homem, branco, cis, eu acho que eu não posso falar por um travesti, por um transexual. Então, a minha intenção, pelo menos, é justamente empoderar esse tipo de pessoa para que ela entre na sociedade, entre na universidade, consiga, assim, cargos de destaque na sociedade para essas pessoas falarem por si só e mostrarem que elas estão aí para o mundo. Quando eu tinha 4 anos, foi a idade que minha mãe me deu um short. Então, a primeira vez que eu usei um short com bolso.
Até então eu só usava vestidinho. Então quando ela me deu esse short, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu cheguei numa esquina, num lote vago, perto de casa, botei a mão no bolso do short, olhei pra cima e pensei assim, um dia eu vou ser um homem muito bonito. E pronto. Você nasceu com pinto, com pau, então você é homem, então você se porte como homem. Na minha formatura do ensino médio, eu estava no... aquela galera que organiza a formatura, na comissão de formatura. Eu não queria entrar na formatura de salto alto vestido. Você não se vê em lugar nenhum. Eu não posso ser aquele médico porque eu nasci de uma forma e é isso, ponto final. E eu não queria ser a médica. Então você tem perspectiva de vida. É um pouco difícil para as pessoas trans estarem dentro de uma escola e conseguir se manter nela até o final, porque é muita piada transfóbica o tempo todo. Mesmo você ainda não ciente da sua condição, porque eu fui entender o que se passava comigo aos 15, 14, 15 anos, mas eu estou na escola desde os 4, 5. E nesse tempo sempre rola aquela piadinha, se a menina joga futebol é Maria Homem, se o menino brinca de boneca ele é taxado como bicha, e é sempre assim, nunca, olha, ele é homossexual, não, é sempre os mais pejorativos. Eu tinha manias masculinas, né, e me apelidava de sapatão, aquela história toda na escola. Então para isso não acontecer com frequência, eu ficava sempre no canto e nunca conversava na aula, para nunca ficar em evidência. Qualquer pergunta que a professora fizesse, eu não respondia, qualquer dúvida que eu tinha, eu não perguntava, para não ficar em evidência. Então a vida escolar foi pacata, triste e sem graça. Eu ficava bem quietinha para ninguém me perceber, para ninguém visse que eu estava ali, que eu existia, para ninguém mexer comigo, para poder passar despercebida mesmo. A gente sente que a gente vai morrer qualquer hora. A gente sente não porque alguém vai matar, mas é porque a gente sente que a energia está acabando, sabe? E chega uma hora que a gente vai tentar e não morrer. Porque não tem graça. Dá vontade até de cometer um auto-extermínio. O lance é que a gente aprende que se a gente suicidar vai para o inferno. Então nem isso a gente pode, porque talvez o inferno é pior. Só que então eu não expressava esse meu lado feminino, então eu não tive grandes problemas. Assim, era perceptível que eu era um pouco mais afeminada, mas as pessoas faziam piadinhas, assim, mas isso não me impediu de continuar na escola. Era triste, era chato ter que viver aquilo, às vezes alguns meninos me agrediam. Quando chegou uma época na minha vida, nos meus 29 anos, que eu descobri que tinha como fazer o tratamento hormonal e tudo mais, que eu vi um homem trans na televisão e pra mim ele estava perfeito, foi a luz do futuro. Eu pensei, nossa, se eu tomar esse hormônio, isso acontecer comigo, pela primeira vez eu vou acordar de manhã e vou ir pro banheiro e vou olhar no espelho e vou conseguir olhar pro espelho, porque foi a vida toda sem fazer isso. E foi assim até que o Enem, no ano passado, anunciou que teria a prova do Enem respeitando o nome social. Então foi uma oportunidade, porque se não tivesse nome social, não teria feito a prova. Aí eu conheci a Bel, que é minha namorada, e que é uma das idealizadoras do cursinho, né? E ela foi me ajudando nesse processo, me incentivando assim pelas beiradas. E aí quando ela começou a sondar sobre minhas perspectivas e tudo mais, assim, o que eu gostaria de ser, não o que eu queria ser mesmo, o que eu gostaria, eu já quis há muito tempo atrás, que era lecionar, que era tal, dar aulas e tudo mais. Ela falou assim, você pode alcançar várias pessoas, mas aí você tem que passar nesse ambiente, que é a universidade. E aí eu passei a estudar e aí teve o cursinho, e aí se não fosse o cursinho eu não teria passado, lógico. Porque não dá para você estudar sozinho, assim, eu que passei 19 anos sem estudar, né? Comecei a estudar no cursinho, me dedicar ao máximo que eu podia. No cursinho eu aprendi, em cada disciplina, cada semana eu queria ser uma coisa, uma semana eu queria ser química, outra semana eu queria ser biólogo, outra semana eu queria ser matemática, outra semana eu queria ser
escritor, porque eu comecei a aprender as coisas que eu não tinha aprendido antes, né? E comecei a ver assim, magia em tudo, né? E aí eu podia discutir aquilo, e uma coisa que é muito importante no ambiente escolar, e é por isso que existe esse cursinho, é porque é inevitável, para você ser você, e estar em comunhão com os outros, você tem que falar sobre você, e falar sobre você é falar sobre o seu passado. E se você não fala sobre o seu passado, você não fala de você, você não existe. E daí eu vim e no primeiro dia eu me senti muito acolhido. Eu estava fazendo um cursinho no Cromos, estava arcando com o cursinho do Cromos, e no Cromos eu tive problemas. Tive problema em sala de aula, porque os professores fazem piadas transfóbicas. Quando eu cheguei, eu vi aquele tanto de pessoas vestidas transexual, eu falei assim, nossa, que legal, a gente não tá sozinho, tipo, eu nem conheci essas pessoas, tem mais gente que passa pelo mesmo problema que eu passo, que teve um pouco da vivência parecida com a minha. E é muito bacana você chegar num lugar e você ter alguém que você pode compartilhar aquelas experiências que você teve. Eu me senti super em casa, super à vontade, bem recebido, sem problema com o nome, sem problema com as pessoas falarem, mas você era menina, você é menino, que coisa é essa? Sem nada disso que a gente está acostumado a lidar lá fora. Aqui dentro foi o meu primeiro contato com uma realidade que eu nunca tinha vivido, que era de ser recebido como um homem pronto, independente dos meus documentos, do que eu tenho por debaixo da minha roupa. Foi uma experiência muito positiva. O mérito do meu resultado não é só meu, não é do Cromos, o mérito do meu resultado é da galera do Transenem, é dos professores que se disponibilizaram, dos coordenadores que idealizaram esse cursinho e me deram essa oportunidade. A gente começou assim, sem ter sala, sem ter como fazer as coisas, sem saber exatamente como que a gente ia dar aula, como que a gente ia ensinar pessoas que às vezes nem tinham ensino médio, uma matéria que leva 3 anos para você aprender e você passar no Enem, sabe? Você ter todo esse conhecimento para ainda passar no Enem. É muito bacana isso, porque geralmente a expectativa de vida das pessoas trans não passa dos 30. Então, se eu chegar daqui 5 anos, aos 26 anos, nossa, já está maravilhoso, assim, já estar viva já é maravilhoso, já é incrível. E, principalmente eu esteja feliz e lutando e vendo que mudanças aconteceram nesses 5 anos que as pessoas travestis e transexuais tenham conquistado os direitos que a gente merece. Essa é a minha expectativa por enquanto, assim, sabe? Como eu falei, estar viva já é maravilhoso. Por enquanto. Nesse processo todo do cursinho eu consegui aprovação pelo FIES para a PUC e eu comecei um pouco atrasado, comecei 2 semanas depois, porque foi quando saiu a lista do FIES para o curso de Engenharia de Energia. Pelo que eu já tinha estudado sobre a faculdade, eles aceitavam o nome social, tudo numa boa, foi até a primeira universidade particular, se eu não me engano, a aderir ao uso do nome social. Só que por fora, na mídia, as coisas são de um jeito. Dentro da universidade, vivendo, é bem diferente. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui naquela ideia de, poxa, a PUC é uma faculdade de nome, aceita nome social, ok, beleza. Então estou no paraíso. Não. Eu cheguei lá e eles falaram comigo que aceitariam. No meu primeiro acesso ao SGA, eu vi que não estava com o nome social. E meu nome na chamada já estava com o nome social. Fui até o CRA para saber mais informações sobre e o porquê que o nome do SGA não tinha sido alterado ainda. Eles falaram que o nome do SGA não é alterado, que o SGA é um acesso pelo CPF do aluno, então ele vai com o nome que está cadastrado no CPF. E que o único acesso que eu teria com o nome social seria o da lista de chamada. A minha carteirinha também não viria com o nome social, viria com o nome de registro. Daí acabou todo o encanto, né? Que a gente tem. Pelo menos aqui fora a gente tem uma ideia da PUC e lá dentro é outra história. Pra quem tá lá, que tá satisfeito, ok, mas eu não conheço um trans que esteja satisfeito. Se tiver algum, se manifeste,
E eu questionei sobre essa questão do nome social, porque divulgam que aceitam e por que não abrange a toda a documentação interna. Eles falaram comigo que o edital deles é assim e pronto. Não se preocuparam em dar nenhuma outra informação. Como se diz, você está satisfeito, fique, se não está, paciência, vai continuar assim. Não vi nenhuma movimentação para tentar mudar, para tentar resolver. E o curso de engenharia, querendo ou não, é um curso mais fechado para esse tipo de diversidade. Eu não queria exposição inicial. Eu queria entrar com o nome social, tudo certinho, sem ter que ficar dando explicação para nada. Futuramente, se eu visse abertura na turma, no prédio, na galera do curso, eu ia fazer essa exposição. Não a faculdade fazer a exposição por mim, porque está me colocando em risco. A gente não sabe a ideia das pessoas que estão ali, até que ponto esse tipo de diversidade fere os conceitos deles. Então eu acho que é uma coisa a se melhorar dentro da faculdade, porque eu abandonei a faculdade com uma semana de curso por causa do nome social, que eles tanto divulgam que aceitam e na prática é bem diferente. Pois é, esse é um assunto que gera diversas opiniões divergentes. Amanda, fala pra gente um pouco mais, como que foi a experiência por trás dessa produção? Então, nós fomos na escola onde são realizadas as aulas e conversamos com os alunos, ex-alunos, professores, e a gente não sabia como era essa dificuldade que as pessoas trans têm de se inserir na universidade, no mercado de trabalho e, principalmente antes disso, estudar para o exame básico para se ingressar na universidade hoje, que é o Enem. Então, a gente chegou lá para saber como era essa dificuldade, quais são os desafios enfrentados e, principalmente, entender como que essa iniciativa de fazer um cursinho específico para pessoas trans ajuda nessa dificuldade, ajuda os alunos a ingressarem numa universidade e, futuramente, entrar no mercado de trabalho. E é muito importante ter um espaço como o TransEnem, porque as pessoas trans, elas sofrem psicologicamente durante o ensino médio e fundamental, às vezes, na pior das hipóteses, sofrem fisicamente também, e muitas saem da escola. Então, para elas voltarem a estudar e se formarem com o Enem, ou então ingressarem na universidade, elas precisam estar num espaço seguro, onde elas vão ter menos chance de sofrer transfobia, e além de criar ali entre as pessoas que estão no vestibular, uma comunidade mesmo para elas trocarem experiências, conhecerem outras pessoas trans, fortalecer mesmo uma comunidade trans para aprender sobre uma perspectiva própria de vida delas. E, inclusive, ingressar na universidade, onde elas vão poder levar toda essa experiência para um ambiente acadêmico. Então, é muito importante esse espaço ali dessas pessoas trans. Bom, o foco na nossa matéria foi mais para a parte de educação, mas eu acredito que a gente não pode esquecer que, às vezes, antes de chegar na faculdade ou antes de ter oportunidade de inserir no mercado de trabalho, muitos trans morrem, porque o Brasil é o país recorde de morte por transfobia. E mesmo quando essas pessoas chegam até o mercado de trabalho, elas têm muita dificuldade em ingressar também pelo preconceito. Geralmente elas ocupam cargos que eu considero cargos de invisibilidade, como a prostituição, o telemarketing ou trabalho almoxarifado de hotel. São trabalhos que geralmente você não precisa ver a figura, a pessoa, porque infelizmente para a sociedade é mais fácil você excluir aquilo que você não gosta do que se reeducar para aceitar o que não é igual a você. Pois é, e com essa discussão a gente encerra aqui mais um Fora de Sala. Uma salva de palmas para os alunos do 7º período de jornalismo. O Fora de Sala fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Até mais!